Jeremias 37. E Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoiaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra escutaram as palavras do Senhor que este falou por intermédio de Jeremias o profeta. Contudo mandou o rei Zedequias a Jeucal filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. Ora, Jeremias entrava e saía entre o povo, pois ainda não o tinham encerrado na prisão. E o exército de Faraó saíra do Egito, quando, pois, os caldeus que estavam sitiando Jerusalém, ouviram esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim, para me consultar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus, e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão, e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: sem dúvida os caldeus se retirarão de nós, pois não se retirarão, porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e entre eles só ficassem homens feridos, contudo se levantariam, cada um na sua tenda, e queimariam a fogo esta cidade. Ora, quando se retirou de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber ali a sua parte no meio do povo. E quando ele estava à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jurias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu estás desertando para os caldeus. E Jeremias disse: isso é falso, não estou desertando para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, de modo que prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes ficaram muito irados contra Jeremias, de sorte que o açoitaram e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porquanto a tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, e havendo ficado ali muitos dias, o rei Zedequias mandou soltá-lo e lhe perguntou em sua casa: em segredo há alguma palavra da parte do Senhor? Respondeu Jeremias: há. E acrescentou: na mão do rei de Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que tenho pecado contra ti, e contra os teus servos, e contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo: o rei de Babilônia não virá contra vós nem contra esta terra? Ora, pois, ouve agora, ó rei, meu senhor: seja aceita agora minha súplica diante de ti, não me faças tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que eu não venha morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se gastou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Jeremias 38. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jeucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste, mas o que sair para os caldeus viverá, pois a sua vida lhe será por despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, porém o seu mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vós. Então tomaram a Jeremias, e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e disseram Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Quando Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, ouviu que tinham metido Jeremias na cisterna, o rei estava assentado à porta de Benjamim.
Saiu, pois, Ebed-Meleque da casa do rei, e falou ao rei, dizendo: Rei, senhor meu, estes homens fizeram mal em tudo, quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando na cisterna. De certo morrerá no lugar onde se acha, por causa da fome, pois não há mais pão na cidade. Deu ordem, então, o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 3 homens, e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. Assim Ebed-Meleque tomou consigo os homens, e entrou na casa do rei, debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos, debaixo dos teus sovacos, entre os braços e as cordas. E Jeremias assim fez. E tiraram Jeremias com as cordas, e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então mandou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada do templo do Senhor, e disse o rei a Jeremias: Vou perguntar-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: Se eu te declarar, acaso não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias, em segredo, dizendo: Vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei nem te entregarei na mão destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse ao Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se te renderes aos príncipes do rei de Babilônia, será poupada a tua vida, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, e tu não escaparás da sua mão. E disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que seja entregue na mão deles, e escarneçam de mim. Jeremias, porém, disse: Não te entregarão. Ouve, peço-te, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e poupar-se-á a tua vida. Mas, se tu recusares sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor: Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: Os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, e agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados para fora aos caldeus, e tu não escaparás da sua mão, mas pela mão do rei de Babilônia serás preso, e esta cidade será queimada a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. Se os príncipes ouvirem que falei contigo, e vierem ter contigo e te disserem: Declara-nos agora o que disseste ao rei e o que o rei te disse, não nulo cubras, e não te mataremos, então lhes dirás: Eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizesse tornar à casa de Jonatas, para morrer ali. Então vieram todos os príncipes a Jeremias, e o interrogaram, e ele lhes respondeu conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. Assim cessaram de falar com ele, pois a coisa não foi percebida. E ficou Jeremias no átrio da guarda, até o dia em que Jerusalém foi tomada. Jeremias 39. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. E entraram todos os príncipes do rei de Babilônia, e sentaram-se na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Sares, Nergal-Sarezer, Rabi-Maque, juntamente com todo o resto dos príncipes do rei de Babilônia. E sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram, saindo da cidade de noite pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre os 2 muros, e seguiram pelo caminho da Arabá. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e eles alcançaram a Zedequias nas campinas de Jericó, e, prendendo, levaram-no a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e o rei o sentenciou. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei de Babilônia todos os nobres de Judá. Cegou os olhos a Zedequias, e o atou com cadeias de bronze, para levá-lo à Babilônia.
os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo, e derribaram os muros de Jerusalém. Então, ao resto do povo, que ficara na cidade, aos desertores que se tinham passado para ele e ao resto do povo que havia ficado, levou-os Nebuzaradão, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas aos pobres dentre o povo, que não tinham nada, Nebuzaradão, capitão da guarda, deixou-os ficar na terra de Judá, e ao mesmo tempo lhes deu vinhas e campos. Ora Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado a cerca de Jeremias, a Nebuzaradão, capitão dos da guarda, dizendo: toma-o, e trata-o bem, e não lhe faças mal algum, mas como ele te disser, assim procederás para com ele. Pelo que Nebuzaradão, capitão da guarda, Nebuzasban, Rabi-Sares, Nergal-Sarezer, Rabi-Maeu, e todos os príncipes do rei de Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda, e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para casa. Assim ele habitou entre o povo. Ora, a palavra do Senhor viera a Jeremias, estando ele ainda encarcerado no átrio da guarda, dizendo: vai, fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu cumprirei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua vida terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Jeremias 40.